Olá pessoal, boa tarde. Vamos para a correção do último exercício. Pediria para vocês prestarem bem atenção no começo, porque, como eu falei, todo o restante é uma repetição. Então prestem bem atenção nesses primeiros passos, porque daí é só ir prestando atenção nas contas tanto de divisão quanto de multiplicação e colocar os valores corretos no tablô. Então vamos lá. Tem um exercício que eu passei que era maximizar z igual 3x1 mais 2x2, sujeito a 2x1 mais x2 menor ou igual a 100, x1 mais x2 menor ou igual a 80 e x1 menor ou igual a 40, sendo que x1 e x2 tem que ser maior ou igual a zero. Então a gente tem uma função do lucro, aqui que é a maximização, e três restrições técnicas. Tá? A gente tem restrição técnica 1, a 2 e a 3. E só com duas variáveis, x1 e x2. Então, deixa eu aqui, tá. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é igualar a função objetivo a zero. Porque o z também é uma variável. Tá? Então, o z é igual a essa equação aqui. Então, a gente precisa passar esse segundo termo, que está depois do igual aqui, para o primeiro termo. E esse igual, ele vai ser igual a zero depois. Então, fica assim, quando a gente passa esse segundo termo para o primeiro, onde está o z aqui, ele passa com sinal invertido, sinal trocado. Então, z menos 3x1 menos 2x2, aí você iguala ele a zero. Que é dessa maneira que ele vai ser colocado aqui na nossa tabela, no tablô aqui. O segundo passo é acrescentar as variáveis de folga nas restrições técnicas. Quando a gente fala que é menor ou igual, esse lado aqui dessa inequação, ele é menor ou igual a 100, ele pode ser 50, 60, 70, 40, até 100, que ele vai ser, ela vai ser verdadeira. Então, se for 50, se a soma desses dois aqui der 50 e ele é menor ou igual a zero, então para igualar, para deixar uma equação, a gente precisa acrescentar mais 50, que é uma folguinha que ele tem aqui. Tá? Então, sempre quando vai ser menor ou igual, você vai acrescentar uma folga. Você vai acrescentar uma folga aqui, uma folga aqui, uma folga aqui. E daí você tira esse menor aqui e deixa ele com uma igualdade. Tá? Então daí ele fica assim. Você pega a primeira, coloca 2x1 mais x2, aí mais xf1, que é a folga. Aí vai ser igual a 100. Tá? A gente coloca a folga 1 aqui. Aqui também vai ter uma folga, só que a folga é diferente dessa. Então vai ser a folga 2. Então x1 mais x2 mais a folga 2. Então, eu tiro esse menor aqui, aí eu deixo igual a 80, tá vendo? Mesma coisa aqui, x1 mais a folga 3, tá? Porque eu não posso pegar a mesma folga que está aqui. Então, eu coloco a folga 1, folga 2 e folga 3, para as três restrições técnicas aqui. Então, x1 mais a folga 3 é igual a 40, tá vendo? Eu tiro aqui o sinal de menor ou igual. Aí, o terceiro passo é montar a tabela. Então, quais variáveis a gente vai ter aqui? A gente vai ter o z, vai ter o x1, vai ter o x2, vamos olhar aqui, né? Vai ter o z, x1, x2, o xf1, o xf2 e o xf3. Tá? Então eu coloco lá nas colunas as variáveis o z, x1, x2, xf1, xf2, xf3 e depois do igual aqui vai ser o nosso termo independente. Tá? 0, 100, 80 e 40, que está aqui. Tá? Então, daí eu completo a tabela. Olhando aqui para a primeira linha nossa, aqui vai ser a primeira, aqui vai ser a segunda e aqui vai ser a terceira. E aqui vai ser a quarta. Tá? A quarta linha. Vai ter 4 linhas aqui a nossa tabela. Então, na primeira linha, quanto que vale o z aqui? Como não tem nada aqui na frente dele, então ele vai valer 1. Ok? O x1, o que está na frente do x1 aqui? É o menos 3, então eu coloco menos 3. O que está na frente do x2? É o menos 2, coloco menos 2 aqui.
Ele tem XF1 aqui, XF2 ou XF3? Não tem, então eu coloco como 0 aqui. E o termo independente é 0 também. Tá? Aí eu pego a segunda aqui. Tem Z aqui? Não tem Z, então ele vale 0. Tá? O X1, quanto que vale? Ele vale 2. O X2, quanto que vale? Ele vale 1. Aqui, ó. Não tem nada na frente, ele vale 1. O XF1, ele tem? Tem. Quanto vale? Vale 1 também, porque não tem nada aqui. Então ele vale 1 aqui. E o restante, como não tem, eu deixo 0. E o termo independente dele é o 100. Mesma coisa na terceira linha. X1 vale 1, X2 vale 2 e XF2... Desculpe, X1 vale 1, X2 vale 1 também e XF2 vale 1 também. O restante é tudo 0. Então, X1, X2 vale 1 e XF2 também vale 1. O restante é tudo 0. E aqui o termo independente é 80. E aqui a gente só tem X1 e X3, que vale 1 e 1. Tá? Ó, X1 e X3, que vale 1, o restante 0. E mais o termo independente 40. Aí a gente vai para o quarto passo, que é identificar a variável que entra, que é o menor número negativo. Então a gente só vai olhar para a primeira linha aqui. Tá? Tem número negativo? Tem. Tem 2 números negativos. Tem o 3 e o 2. Então daí eu pego o maior número negativo, que é o 3. Então ele está no X1. Então essa aqui é a variável que vai entrar no cálculo. Agora eu tenho que tirar uma do cálculo. Tá? Como que eu vou fazer isso? Aí eu vou pegar somente nas 3 variáveis técnicas. Não, eu não faço na linha do lucro aqui, né? Que é a linha do Z. Aqui que é o lucro nosso. Eu só pego nas variáveis, nas 3 aqui. Tá? Então eu divido o termo independente pelo pivô correspondente dele. Então aqui eu vou pegar o 100, vou dividir por 2. Aqui eu vou pegar o 80, vou dividir por 1. E aqui eu vou pegar o 40, vou dividir por 1. Que vai dar 50, aqui na segunda linha, 80 e 40. Aí eu vou para o quinto passo, identificar a linha que sai, que é o menor número dentre os positivos. Todos aqui são positivos, o menor é o 40. Então, esta que está na quarta linha aqui. Então, essa vai ser a nossa linha que sai do cálculo. Então, eu vou ter que calcular uma outra linha pivô. Essa aqui é a linha antiga. Vou ter que calcular uma outra linha pivô. Olha, o sexto passo aqui é identificar o elemento pivô, que é o número que fica entre a linha que sai e a coluna que entra. Aqui eu até marquei, né? Entre a coluna e entre a linha, ele dá o número 1 aqui. Então, o elemento pivô aqui é o número 1. O sétimo passo, eu vou calcular a nova linha pivô. Então, eu pego essa linha inteira aqui e coloco ele para fazer o cálculo. E daí, eu vou dividir pelo elemento pivô dele, que é o 1. Tá? Então, divido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, ele repete aqui. Tá vendo? Essa aqui vai ser a nossa quarta linha da nossa próxima tabela. Ok? Já calculei, então não preciso mais calcular essa quarta linha. Já é a nossa nova quarta linha. Agora eu vou precisar calcular a primeira, a segunda e a terceira. Tá? Então vamos lá, calculando a primeira. Eu pego a nova linha pivô que eu calculei, coloco por primeiro aqui. Aí eu vou multiplicar pelo inverso do que está na primeira linha aqui. Ó. O inverso eu falo que aqui está negativo, ele passa a ser positivo. Se tivesse positivo, ele passaria negativo. Então está menos 3. Então eu vou ter que multiplicar por 3. Então na primeira linha aqui, ó, eu multiplico ele por 3. Ó, 3 é 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 120. Tá? Aí eu acrescento a primeira linha lá dessa tabela. Ó, todos esses números aqui, eles vão entrar aqui. Tá? Aqui. Tá. E aqui, aqui eu faço a soma dessas duas aqui. Tá? Faço a soma dessas duas linhas. Então, 1 é 0, 1, menos 3 mais 3, 0, menos 2 mais 0, menos 2, tá? E assim por diante, que vai ser a nossa primeira linha da nossa próxima tabela. Aí eu repito o mesmo procedimento aqui para a segunda e para a terceira. Coloco aqui a minha nova linha pivô, que eu calculei aqui,
tá? Multiplico por menos 2, porque ele vai estar o 2 aqui, ó, tá vendo? Segunda linha ele é o 2, então é o inverso dele, então é menos 2. Então eu multiplico por menos 2, né? E vou colocar todo o valor aqui. Depois eu acrescento, né, mais a segunda linha, pego a segunda linha aqui e coloco aqui. Tá? E depois eu faço a soma dessas duas linhas aqui, que vai dar o valor que vai ser a minha segunda linha da próxima tabela. E daí eu vou calcular a terceira linha. Tá? Mesma coisa, pego a linha pivô, nova linha pivô, e coloco por primeiro aqui. Tá? Multiplico pelo inverso do número pivô da terceira linha. Tá? O elemento pivô da terceira linha aqui é 1, então vou multiplicar por menos 1. Multiplico por menos 1, toda a linha de cima aqui. Ó. Tá? Vai dar esse valor aqui. Né? É só mudar os valores aqui, os sinais. Acrescento a terceira linha da tabela. Tá? Pego essa terceira aqui, copio para cá e faço a soma dessas duas linhas aqui. Tá? Que vai dar a nossa nova terceira linha. Todos esses valores aqui que eu coloquei, a quarta linha, primeira linha, segunda linha, terceira linha, eu transfiro para a nossa nova tabela aqui. Transferir, tá? Transferir os valores. Tá? Aqui que deu do resultado aqui da soma das duas. Coloquei para todas aqui. Aí eu vou olhar. Só vou olhar para as restrições técnicas, tá? Olhar para todas essas restrições técnicas aqui e achar o que é variável básica e variável não básica e qual foi o valor de z. Aí sim eu vou olhar lá em cima. Então o valor de z ele saiu do zero e já passou a ser 120, que eu coloquei aqui, tá? Aí eu vou olhar aqui. Aqui é tudo zero, né? Aqui não tem mais nada. Então x1. Vou olhar para as três aqui. Opa, aqui ó, tem 2 zeros e um 1. Sempre onde tiver um número 1 e o restante 0, vai ser variável básica. Então o x1 é básico. Aqui, quanto que ele vale? Ele vale 40. Então x1 vale 40. O x2 não tem um número 1 só e o restante 0. Então ele é não básico. E todos não básicos, eles valem 0. Então x2 vale 0 aqui. O x1 é básico, tá vendo? Tem o número 1 e 0 aqui. Então, o xf1 ele vale quanto? 20. Coloco como ele básico. O xf2 também ele é básico. Tá vendo? Quanto que ele vale? 40. O xf3, opa, não tem o número 1 e o restante 0. Então, ele é não básico, que ele vale 0. xf3 é 0. O valor dizia 120. Então, coloquei tudo aqui, aí eu vou olhar novamente aqui para a linha do lucro. Se tem algum número negativo. Se tiver, eu tenho que repetir novamente o passo. Aí, considerando essa tabela. Olhando, tem aqui o xf2, está vendo? Ele está como negativo, então tem que continuar. Esse resultado que deu aqui não é bom ainda. Tá? Vou ter que calcular outra vez. Então, daí, essa aqui vai ser a nossa variável que vai entrar no cálculo. Mesma coisa de cima. E daí eu pego essas três e divido, ó, 20 por 1, 40 por 1 e 40 por 0. Tá? Ele vai dar 20, 40 e aqui ele não tem, né? Então a gente nem considera ele. Então o menor número entre os positivos aqui, os dois são positivos, o menor é o 20. Então essa vai ser a nossa linha que vai sair do cálculo. Essa vai entrar e essa vai sair. Tá? Faço a mesma coisa. Copio ela aqui e divido pelo elemento pivô, que o elemento pivô aqui é o 1. Tá? Ele está entre a coluna e a linha aqui. É o elemento pivô. Que, por sinal, também é a mesma coisa. Tá? Então, só multiplicando por 1, ele permanece o mesmo resultado. Então, como essa é a segunda linha, então aqui a gente já calculou a segunda linha. Tá? Aí eu pego essa linha aqui da linha pivô e vou colocar para todas as outras. Para a primeira, para a terceira e para a quarta. E sigo o exemplo. Tá bom? Então está terminando o nosso vídeo. Eu vou seguir num segundo aqui. Tá bom?
Até mais, pessoal.